Oi, pessoal, tudo bom? Professor Frank Santos. Eu vou fazer um comentário agora sobre o nosso Campeonato Cearense Sub-20. Primeiro ponto é dizer que o Campeonato Cearense Sub-20 é o campeonato mais difícil que a Federação Cearense organiza. Sim, mais difícil do que Série C do adulto, do que Série B, do que profissional, da Série A, mais difícil do que o feminino. Por quê? Porque o Campeonato Cearense Sub-20 ele já tem um nível de etário, de idade dos atletas já muito próximo à fase adulta. E é um campeonato que ele congrega todos os times. Não tem esse negócio de dividir em Série A ou Série B. Todo mundo joga. Na maioria das vezes, as fórmulas elas colocam os times para jogarem entre si. Nesse ano agora houve uma fórmula diferenciada que eu não gostei muito, dividiu em grupos. E esses grupos se enfrentaram de uma forma um tanto quanto inusitada. E eu acho que alguns grupos tiveram cruzamentos bem mais fortes do que outros grupos, possibilitando inclusive que alguns times fizessem durante a fase classificatória alguma acomodação de resultado para não enfrentar adversários mais fortes nas fases do mata-mata. De qualquer maneira, os melhores times dessa competição foi Fortaleza campeão, Ceará vice-campeão, Ferroviário e Juventus, os quatro melhores colocados. Depois tivemos o Tirol, o antigo Grêmio Pague Menos, o Floresta, a Copiara, times que têm uma estrutura grande, teve um investimento alto, esses três times. A Copiara é um projeto novo que vem de fora, está sendo feito no interior do Ceará. Floresta, que já é uma realidade, é o terceiro time aqui em estrutura de base do futebol cearense. E o Tirol, né, o Grêmio Pague Menos, que também tem hoje um investimento bom para a base, já foi campeão cearense sub-20, já foi vice-campeão cearense sub-20, inclusive sob o comando de quem vos fala aqui. Eu era o treinador e coordenador dessa equipe na época desses títulos. Mas esses três times não foram tão bem, não passaram para os quatro primeiros, né? E essa competição é uma competição interessante, porque além do título para o vitorioso e do vice-campeonato, ela possibilita as vagas na Copa São Paulo. O Ceará tem quatro vagas, duas já são obrigatórias para Ceará e Fortaleza. E as outras duas ficam para aqueles que estão melhor colocados abaixo deles. No caso, o Ferroviário, que foi para a semifinal, e o Juventus, que foi para a semifinal, não conseguiu a vaga porque, pela regra da Copa São Paulo, o Juventus não tem um time profissional, então não pode participar. E aí, o quinto colocado da competição, que foi o Tirol, ganhou essa quarta vaga. Então, Tirol, Ferroviário, pela primeira vez o Ferroviário foi um bom trabalho realizado lá com a garotada da Barra. O time profissional não foi bem, mas a garotada fez um bom papel. Ceará e Fortaleza. Esses serão os quatro representantes cearenses na Copa São Paulo. O campeonato, em geral, é muito desnivelado na questão desses times. Há três grupos de times. Há o grupo de times bastante fracos, que a maioria são projetos de bairro, abnegados, pessoas que não têm muita condição financeira, mas mantêm a garotada jogando para ver se aparece para times maiores. São aqueles times que ficam numa condição menor, mais abaixo da tabela. Tem o segundo grupo, que é o grupo desses que eu falei há pouco tempo. Tirol, Floresta, a Copiara, que chegou agora, que poderia ter feito um trabalho melhor, mas não fez, mas espera-se que tenha uma estrutura melhor. O Tiradentes em alguns campeonatos, o Ferroviário nos últimos 2 anos melhorou bastante a sua categoria sub-20. Então esses times ficam, o Horizonte, que já foi campeão, o próprio Atlético Cearense, que ano passado foi também um dos quatro e foi para a Copa São Paulo. Então esse grupo é aquele grupo intermediário que disputa essas outras duas vagas. E tem Ceará e Fortaleza, que perde campeonatos. Ceará, Fortaleza às vezes perde campeonato, já perdeu para o Horizonte, para a Floresta, para Tirol, mas eles estão sim um nível bastante acima em estrutura, em dinheiro, em qualidade de equipe, em capacidade de trazer jogadores do que essas outras equipes. Então, na minha opinião, a Ceará e Fortaleza eles tinham obrigação de serem campeões com mais facilidade dessa competição, coisa que nem sempre acontece, pelo nível de estrutura e de investimento que é feito lá. Mas os outros times também fazem bons trabalhos e o futebol a gente sabe que nem sempre tem essa lógica de quem gasta mais, ganha mais. Esse ano já está com 2 anos que o Fortaleza faz um time, na minha opinião, tecnicamente melhor do que os outros. Ano passado, a final foi Ceará e Fortaleza. Eu achava que o Ceará tinha um time melhor do que o desse ano, 2024, e o Fortaleza também. Acho que esse ano os dois times, tanto Ceará quanto Fortaleza, que foram a finais, tiveram uma equipe aquém do ano passado. Mas o Fortaleza, para mim, era melhor tanto ano passado quanto nesse ano. Mas o Ceará conseguiu fazer uma final muito estratégia, muito tática,
fez um gol, segurou, depois foi para os pênaltis e conseguiu ser campeão. E esse ano também quase consegue, mesmo sendo inferior tecnicamente ao Fortaleza, até porque o Ceará tem jogadores mais jovens, Fortaleza investiu mais, todos os jogadores mais tarimbados, mais rodados, de fora, jogadores ganhando aí salários bastante altos, e o Ceará deu mais chance à garotada que vem subindo do sub-17, a garotada mais nova, e isso, claro, que contribui um pouco na hora da decisão. Os jogadores um pouco mais tarimbados, eles conseguem render um pouco melhor nas fases decisivas. Inclusive, Fortaleza fez um ótimo campeonato brasileiro sub-20, ficou entre os 4 melhores. Então, Fortaleza estava com um time melhor ano passado e perdeu para o Ceará. E esse ano estava com um time melhor e venceu o Ceará. Né? Uma final emocionante, onde o primeiro tempo um pouco mais lento, o Fortaleza fez um gol no começo, dominou o começo do jogo, depois equilibrou um pouquinho e no final o Ceará conseguiu fazer um gol lá numa jogada pela lateral. E no segundo tempo o Ceará fez as mudanças, o treinador Alisson melhorou o time com as mudanças, colocou um centroavante, eu acho que ele tinha entrado de maneira diferente, não gostei, porque ele tirou um centroavante de referência, que ele vinha jogando nos outros jogos, e colocou praticamente 2 meias, fazendo aquele centroavante falso. O time jogou com 4-4-2, mas com 2 pontas abertos, e não criou muito. Na hora que ele colocou um centroavante, ele conseguiu fazer um gol, virou a partida, inclusive com um gol desse centroavante que entrou, e o Fortaleza demorou para mudar. O técnico Leoporto, o treinador Leoporto, que foi o campeão, ele entrou certo, mas acho que mexeu errado e demorou para mudar a equipe. Fortaleza é um time muito forte fisicamente, mais alto. Então, eu acho que os jogadores começaram a sentir um pouco o cansaço e ele demorou para mudar. Então, o Ceará teve essa virada, mas depois o Fortaleza empatou o jogo e no finalzinho o Ceará teve um jogador expulso. O Fortaleza terminou virando com uma jogada individual bonita. Foram 2 gols bonitos do Fortaleza, um de uma puxada do zagueiro no empate e o gol da virada muito bonito do centroavante. Fortaleza que é um bom centroavante. E o Fortaleza ganhou. Era mais time, tinha ganho a primeira partida, então decretou a final e foi um placar emocionante, mas um resultado justo, na minha opinião. Mas o Ceará foi muito valente, mesmo com um time mais novo, um pouquinho fisicamente menor do que o Fortaleza, mas conseguiu virar a partida e quase ganhou o jogo. Então, foi um jogo bom. O Fortaleza há muito tempo que não ganhava o Cearense Sub-20 e acho que eles fizeram esse investimento alto para poder ter esse título, né? E conseguiram. Parabéns ao Fortaleza, parabéns ao Ceará e parabéns às equipes. As 4 equipes foram semifinalistas e as equipes que conseguiram ir para a Copa São Paulo, mesmo não sendo finalistas. Então, para mim, a surpresa da competição foi o Juventus, um time pequeno, que nunca tinha chegado às finais, um time de projeto, que conseguiu chegar à semifinal, se classificando no Floresta, então faz surpresa do campeonato. Ao Ferroviário também, que conseguiu pela primeira vez a vaga na Copa São Paulo. E a surpresa negativa, para mim, tirou o Floresta e a Copiara, que eram times com mais estrutura, que poderiam ter jogado as semifinais e até as finais, mas não chegaram lá. Tá? O ponto mais negativo da competição, como sempre, são as brigas na final do campeonato. Quando joga Ceará e Fortaleza, sempre há uma confusão. Começa com os jogadores, a comissão técnica, alguns seguranças, coordenadores, auxiliares também entram nessa pilha de fazer provocação. E aí a torcida termina absorvendo isso e tenta invadir, joga cadeira, joga uma coisa. Então foi um vexame a final do Cearense depois que o juiz acabou o jogo. Briga generalizada, muito tempo de confusão, pouco policiamento, um jogo muito tarde, realizado 8h45 da noite. Pessoal para voltar para casa complicado por causa da hora avançada. Enfim, foi um ponto negativo mais uma vez. Acho que quando fosse lá em Fortaleza, esse jogo já poderia ter da federação e dos clubes uma prioridade, pelo menos, de levar para o Castelão, porque o Castelão é um campo mais seguro. É uma final de campeonato cearense sub-20, onde daqueles jogadores, alguns já até jogam no profissional, onde a torcida pode ir com mais. Devia ser um jogo um pouco melhor organizado, tratado como um clássico, até para dar para os garotos essa experiência, essa percepção de grandeza que os times têm, né? O PV é um ótimo estádio, mas ele deixa todo mundo muito perto, né? E aí a segurança nem sempre consegue controlar a situação. Então, fica aqui minha dica para que no próximo ano a Fórmula volte a ter jogos entre todas as equipes, que é para poder os times pequenos de enfrentar os times grandes e terem seus jogadores observados, isso é importante, né? E que a final do campeonato, se for será em Fortaleza, principalmente, seja no Castelão, um campo grande, um campo que dá segurança e que vai trazer para a garotada essa experiência de jogar numa grande arena e defender as cores de duas grandes equipes. Parabéns à Fortaleza pelo título.
Parabéns a alguns colegas que eu tenho lá dentro que trabalharam comigo, outros também que eu tenho no Ceará. Parabéns. E espero que esses jogadores sejam aproveitados na categoria principal. Eu destaco minhas dicas para os treinadores da categoria principal. O volante Fortaleza, Fabrício, número 8, se não me engano, muito bom jogador. Os dois zagueiros de Fortaleza, muito bons zagueiros. O centroavante Fortaleza, um bom centroavante. Então, esses 4 jogadores, para mim, já poderiam ter a chance, pelo menos no Campeonato Cearense do ano que vem, de jogar pelo Fortaleza principal. São bons jogadores. E o Ceará, eu gosto bastante do centroavante Pablo, um centroavante um pouco paradão, mas muito finalizador. Já foi artilheiro do Campeonato Sub-20 anos atrás. E eu gosto também do volante, não me lembro o nome dele, era o capitão, inclusive, do Fortaleza, me perdoe por não lembrar o nome do garoto, mas eu acho que o volante do Ceará, o volante do Fortaleza, o Fortaleza tem mais jogadores para ser aproveitados no time principal, mas ambos podem aproveitar sim a garotada. Espero que o faça. Parabéns, adoro o Campeonato Sub-20, espero que ano que vem eu esteja também comentando ele, principalmente trabalhando para buscar mais um títulozinho. Parabéns a todos, boa sorte a garotada aí, sucesso na Copa São Paulo para quem classificou e vamos aproveitar essa garotada no time principal. Fica a dica.